Olá pessoal, eu sou o Serjão e você está no canal GURPS na Veia mais uma vez. Muito obrigado por estar acompanhando os vídeos aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre lesões e portanto as perdas de pontos de vida em GURPS e também de fadiga, perda de pontos de energia, cansaço, exaustão, esforço exagerado, ok? Mas vou falar de uma maneira bem simplificada, bem resumida aí. Esse vídeo eu estou fazendo a pedido do nosso inscrito Rust Glomba. Muito obrigado, Rust, por estar acompanhando aí o canal, sempre curtindo, sempre deixando seu like e sempre fazendo comentários aí pra gente. E o Rust sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre recuperação de dano e fadiga. Então eu vou falar um pouquinho sobre dano e sobre fadiga e depois recuperação de dano e fadiga. Valeu, Rust, muito obrigado mais uma vez. Bom, eu vou fazer uma barrinha aqui como se fosse uma barrinha de vida de jogos de videogame, mas para a gente aplicar aqui no RPG de mesa, né? Para falar primeiro sobre lesões. Vamos supor que este personagem que vocês estão vendo aí, parece um orc meio estranho, né? Ele tenha esta barra de pontos de vida que eu coloquei aqui de vermelho. E vamos supor também que isso está representando que ele tem 15 pontos de vida. Percebam que eu coloquei aqui que ele tem 15 pontos de vida. Metade disso seria, teoricamente, 7,5. Eu marquei aqui onde seria a metade disso, vocês vão entender por que depois. 2/3 disso seriam 10 pontos de vida, que eu marquei aqui. 1/3 disso seria 5 pontos de vida. Eu deixei isso aqui marcado, 1/3, metade, 2/3 dos pontos de vida dele, que vocês vão entender por quê nos próximos slides. Mas ele está começando a aventura dele ali e tal, e ele tem 15 pontos de vida iniciais, beleza? E aí nós vamos imaginar a seguinte situação. Esse orc foi atingido por alguma arma ou por alguma outra coisa, e recebeu um ferimento que nós consideramos grave. O que é um ferimento grave em GURPS? É quando ele sofre de uma vez só, né, com um golpe só, por exemplo, ele perde mais do que a metade dos seus pontos de vida iniciais, de uma só vez. Então olha o que aconteceu nesse caso aqui. Ele tomou um ferimento grave que retirou dele 8 pontos de vida de uma só vez. Ele caiu de 15, que eram seus pontos de vida iniciais, para 7. Ele perdeu 8 de uma vez só. Outra coisa que a gente considera ferimento grave em GURPS, aí já é regra um pouco mais avançada, para quem estiver usando as regras de ponto de impacto, vou até deixar um vídeo no card aí sobre pontos de impacto, é um golpe que chegue a incapacitar um membro, uma mão, um braço, uma perna ou até os olhos. Um golpe desse também é considerado ferimento grave. Ok, mas o que acontece quando um personagem sofre um ferimento grave? Perde esse tanto de ponto de vida de uma vez ou sofre o golpe incapacitante que eu falei? Acontece o seguinte, ele tem que fazer imediatamente um teste de vitalidade, um teste de HT. Se ele for bem sucedido no teste de HT, ele continua agindo normalmente. Claro, ele vai ter a penalidade por choque, que eu expliquei nos vídeos anteriores aí, mas ele continua consciente e agindo. Mas se ele falhar nesse teste, se a falha for comum, vocês vão entender o que eu estou chamando de falha comum daqui a pouco, ele fica atordoado ou nocauteado. Ele fica atordoado, o que ele estiver segurando na mão ele deixa cair, algumas vezes ele mesmo cai e ele fica sem poder fazer nada durante esse turno dele. Aí no próximo turno ele tem que fazer outro teste de HT para ver se ele consegue agir ou se ele continua atordoado. Agora, se a falha não for comum, ou seja, uma falha por mais de 5 pontos, eu chamei a de comum, é uma falha de 1, 2, 3 ou 4 pontos de fracasso, ou até 5. Falha com mais de 5 pontos, ele cai inconsciente. Então, um golpe forte o suficiente pode levar o personagem a cair desmaiado no chão com um só golpe, dependendo da potência, da força do adversário aí, um só golpe. Agora, vamos supor que esse cara continua na batalha ali, vamos tirar isso daqui,
Ele continua e toma mais ferimento, toma mais pancada, perde mais vida ainda. E que a vida dele, observe a barrinha, ele já baixou, vai abaixar um pouco mais, caiu para 4. Olha só, ele tinha 15 inicialmente, agora ele tem 4. Então ele tem menos de 1/3 dos pontos de vida iniciais, que seria 5, né? Ele tem menos que 5. Quando um personagem chega a menos de 1/3 dos pontos de vida iniciais, eu disse menos de 1/3 e não 1/3, ok? Se ele ainda tivesse 5 pontos de vida, isso, o que eu vou falar, não iria acontecer. Mas quando ele chega a menos de 1/3 dos pontos de vida iniciais, como é o caso aqui, o deslocamento dele é reduzido à metade. E não é só isso, a esquiva também é reduzida para a metade. Beleza? Vamos continuar o combate aí. Vou subir as barrinhas aqui, agora ele tem 4 pontos de vida apenas. E nós vamos supor que ele sofreu mais lesões. Olha aí, mais uma pancada. E que a sua vida foi reduzida a 0. Ele tinha 15 pontos de vida iniciais, agora ele está com 0. O que acontece quando os pontos de vida zeram? O personagem tem que fazer um teste de HT, um teste de vitalidade, no início de cada turno seu. Se ele tiver sucesso no teste, ele continua agindo nesse turno, no seu turno, normalmente. Claro, com deslocamento reduzido, com a esquiva reduzida e considerando o choque que ele tenha tomado por lesão. Mas continua agindo. Mas se ele falhar no teste de vitalidade, ele cai inconsciente. Ok? Supondo que o adversário é daqueles bastante furiosos, sanguinolentos e sádicos e continue atacando ele vai sofrer mais dano. O jogador vai ter que anotar mais dano aí sofrido pelo personagem. Vamos supor que ele tome uma porradica e que os pontos de vida dele caiam a menos 15. Reparem, menos 15 é o valor negativo que ele tinha de pontos de vida iniciais. É menos o valor dos seus pontos de vida iniciais. A coisa está ficando séria. Quando os pontos de vida chegam a menos o valor dos pontos iniciais, o que acontece? Ele tem que fazer um teste de vitalidade também. Só que desta vez, se ele obtiver sucesso, vai continuar agindo da mesma forma que eu disse no slide anterior. Mas se ele fracassar, la muerte o acompanhará. Ele vai morrer. Agora, vamos supor que ele não morra. Aí ele tem que fazer um novo teste a cada múltiplo desse menos 15. Ele tem que fazer um teste quando chegar a menos 30, um teste quando chegar a menos 45, um teste quando chegar a menos 60. Toda vez que chegar num múltiplo negativo de 15 aí, ele tem que fazer um novo teste para ver se ele continua vivo. Ok? É claro que isso tem um limite, né? Vamos pegar aqui essa situação aqui, ó. Ele toma ferimento até chegar a menos 75 pontos de vida. Nesse caso, ele está com menos 5 vezes os seus pontos de vida iniciais. 15 vezes 5 negativos. Aí não tem solução, meu amigo. Aí ele morreu. Nem precisa de fazer teste. Nesse caso, eu sinto muito. E se ele continuar sofrendo mais lesão ainda, o corpo dele vai começar a ficar irreconhecível, completamente destruído. Dependendo da campanha, da aventura, do cenário, pode ser que o mestre e o jogador continuem ainda anotando a perda de pontos de vida, porque pode ser que existam magias de ressurreição, necromancia e etc., alguma cura muito poderosa, ok? Agora, se ele chegar a menos 150 pontos de vida, por exemplo, que seria 10 vezes, né, negativos, talvez nem sobre corpo para conseguir uma ressuscitação. Ok? Bom, e fadiga? Como é que funciona a fadiga? Os pontos de fadiga, de cansaço, de exaustão, a energia do personagem. Nós vamos supor aqui que esse personagem tem inicialmente 12 pontos de fadiga, anotados lá na sua ficha. Então é isso aqui, ele tem 12. Eu anotei esse 8 e esse 4 aqui, vocês vão entender por que daqui a pouquinho. 4 seria 1/3, né, dos 12 e 8 seria 2/3 dos 12. Como que o personagem perde pontos de fadiga?
Quando ele realiza um esforço adicional, que pode ser inclusive no combate, ou quando um combate dura mais do que 10 turnos, ou quando ele faz uma caminhada exaustiva, uma natação exaustiva, uma escalada exaustiva, um mergulho durante um tempo longo, usa magia, né? Quando o usuário de magia gasta pontos de fadiga para usar magia. Então tem várias formas, né? Fome, desidratação, sono, tudo isso gera perda de fadiga. Quando um personagem perde fadiga a ponto de que ele permaneça com menos de 1/3 dos seus pontos de fadiga, então nesse caso aqui, que ele tinha 12, se ele perder fadiga até chegar a menos do que 4, que seria menos de 1/3 dos pontos iniciais, ou seja, se ele chegar a 3 de fadiga, a 2 ou a 1, ele vai ter o seu deslocamento dividido pela metade, a esquiva também e a força também. Mas essa força, no caso aí, não interfere nos pontos de vida, por exemplo, nem no dano. Se a fadiga dele chegar a 0 pontos ou menos, né, ou negativo, cada perda adicional a partir disso também vai levar à perda de 1 ponto de vida. Então, se ele tiver com 0 pontos de fadiga, tudo que ele vai conseguir fazer é descansar ou falar. Qualquer coisa além disso, ele vai ter que fazer uns testes, né? Um teste de vontade, por exemplo. E se ele conseguir, ele vai perdendo mais pontos de fadiga. Só que como ele já tem 0, cada perda adicional de ponto de fadiga vai causar também a perda de 1 ponto de vida. Então começa a ficar bem severo mesmo, bem severa essa exaustão do personagem aí. Beleza? E se por acaso ele perder fadiga até o número negativo de pontos de fadiga correspondentes aos seus pontos de fadiga iniciais, ou seja, se ele tinha 12 no início, chegar a menos 12, ele cai inconsciente. E se por acaso acontecer de perder mais ainda, na verdade ele vai perder pontos de vida. Pontos de fadiga não tem como cair a menos do que uma vez os pontos de fadiga iniciais. Ok? Pessoal, e como é que se recupera tanto pontos de vida quanto pontos de fadiga? Existem várias formas de se recuperar. Existe magia, alimentação, medicamento, medicina, cirurgia. Tem um tanto de jeito de recuperar tanto ponto de vida quanto ponto de fadiga. Mas as formas naturais são as seguintes. Para ponto de vida, o personagem pode fazer um teste de vitalidade ao final do dia. Se ele obtiver sucesso, ele recupera 1 ponto de fadiga. Existem aí alguns modificadores, né, alguns bônus aí que o mestre pode dar para ele também. Além disso, a perícia de primeiros socorros pode ajudar o personagem a recuperar pontos de vida. Se a gente considerar uma campanha de nível tecnológico 3, medieval, recupera 1, 2, às vezes até 3 pontos de vida, quando a perícia é bem utilizada, né? Além das outras formas que eu já citei aqui anteriormente. A magia é muito utilizada nesses casos. Magias, elixires, poções. E a fadiga, o personagem recupera 1 ponto de fadiga para cada 10 minutos de descanso. Também existem modificadores a critério do mestre, né? Por exemplo, se durante esse descanso ele estiver se alimentando bem, ele pode recuperar mais 1, aí vai de acordo com o grupo mesmo. Existem vantagens que aceleram essa recuperação. E magias também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem acompanhando aí o canal. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações quando eu colocar um novo vídeo aí, beleza? Quaisquer outras considerações sobre lesões e sobre fadiga, deixa aí nos comentários para a gente discutir. Um grande abraço, pessoal!